Aqui, ó, deixa ele parar aqui. Vai, Quintino. Boa noite. Continuar. Vamos lá. Ranieri, Dorival já falou agora na coletiva que ele está muito satisfeito pela partida da equipe, né, do desempenho do time, mesmo por conta da derrota. Qual que foi a resenha agora no vestiário? Como é que vocês encaram essa derrota, mesmo com eles criando bastante hoje aqui na Neoquímica? Se o treinador falou, tá falado, né? Eu acho que, lógico, todo mundo queria vencer, todo mundo queria sair com os 3 pontos hoje e ganhar um derby tem uma importância gigantesca no ano dos dois clubes. Mas, se analisar friamente o desempenho da gente, a gente vem evoluindo, foi um jogo que a gente fez, a gente foi constante, que a gente dominou o adversário, focamos eles. Não vencemos, óbvio, mas eu acho que se a gente manter esse espírito pro resto da temporada e caprichar um pouquinho mais nas nossas chances de gol, caprichar um pouquinho mais na nossa defesa, eu acho que a gente vai ter um time muito sólido e muito difícil de ser batido. Você viu o Andreas ali, o lance do pênalti, o Andreas fica um tempo ali cavando. Você acha que falta um pouco de malandragem do Corinthians de proteger ali a área do pênalti? Como que vocês viram esse lance no vestiário? Sim, eu acho que fizeram a mesma pergunta ali, perguntaram o que eu achava, se era antiético, se não era. Eu acho que vai muito mais da gente ver e não deixar fazer, do árbitro ver e punir, do que realmente eu vim aqui reclamar que o cara fez aqui. Eu acho que se a gente tivesse feito, tivesse dado certo do nosso lado também, a gente sairia como espertão. Então não dá para eu vir aqui e falar que ele errou. Acho que foi antiético, não sei o quê. Então acho que vai muito mais da gente ver e não deixar fazer, o árbitro ver e punir também do que julgar o cara. Daniel, eu queria te perguntar sobre a treta após o gol. A gente viu que o Flávio Lopes fez o gol, foi até a bandeirinha, provocou a torcida, mas teve alguma coisa a mais? Aí ele falou alguma coisa para vocês, jogadores, se mobilizaram ali rapidamente, ou vocês foram defender a torcida? Não fui, eu fui beber água, né? A gente já tinha tomado o gol, então a gente precisava tentou rápido para poder jogar. A partir do momento que ele estou a bandeirinha, eu já sabia que ia dar aquela treta. Uma pessoa a mais ali empurrando, deixando de empurrar alguém, ou falando coisa, não ia adiantar porra nenhuma, então eu não vi o que ele falou, se ele falou alguma coisa. Eu acho que faz parte do jogo. A gente foi lá também, fez o gol lá com o Yuri chutou a bandeira, então são coisas que acontecem no derby. Lógico, não tem que ficar bravo mesmo, não pode achar normal um cara vir aqui fazer isso, mas são coisas que acontecem no futebol, a gente fez lá também. Não sei o que aconteceu depois da treta, mas faz parte. Ranieri, Até o momento você tomou apenas um amarelo em toda a temporada. Tem algum fator extra que te motiva a isso? E qual a importância de um meio-campista não tomar amarelo? A gente viu que nesse jogo, por exemplo, Pidou e André foram amarelados. Então, um volantão como você que não toma amarelo, qual a importância? Cara, eu dificilmente fico fora de jogos. No ano passado eu consegui fazer 52 ou 54 jogos, se não me engano. E uma das coisas que me tiravam dos jogos era a suspensão. Então, é lógico, se eu tiver que matar um contra-ataque, fazer alguma coisa, eu vou fazer, mas tomei alguns amarelos no ano passado por reclamação, por faltas bobas, e eu acho que eu tenho me policiado quanto a isso, mas pode ter certeza que em momento algum eu vou tirar o pé de medida ou deixar de fazer uma falta pensando em não tomar cartão, porque isso não nem passa na minha cabeça. Eu acho que eu tenho que filtrar os cartões bobos que eu tomava, os cartões inúteis. Então, eu acho que se for para fazer uma falta, matar uma jogada, matar um contra-ataque, eu vou fazer. Então, é algo que eu tenho pensado mais em relação aos cartões que eu tomava, que eu achava que eu poderia não tomar. Daniel, o que você atrela a derrota do Corinthians hoje? É um aspecto mais físico, a exposição que vocês tiveram no final do jogo ali? Qual que é o principal fator que você atrela a derrota de hoje para o Corinthians? Cara, não sei se teve um fator, eu acho, sei lá. Acho que a gente tem que caprichar um pouco mais na finalização e nos momentos finais do jogo tá com a atenção dobrada. Eu acho que é isso. É algo que a gente precisa. Lógico, já teve esse lance várias vezes na temporada, da gente colocar o lateral pro Garro e ele virar e acertou várias vezes. Então não cabe aqui dizer que não, ele fez a jogada, não fez. A jogada é essa, a gente treina para isso, treina para ter aquele espaço ali, ele fazer aquele lance. Então não cabe muito julgar o jogador, acho que cabe muito mais a gente pensar no que a gente pode fazer além desse lance, né? A gente poderia estar mais composto defensivamente, a gente poderia ter feito 1 ou 2 gols antes de ter matado o jogo, mas agora não adianta. Eu acho que a gente tem que pensar no nosso desempenho, que na minha opinião, na minha visão, foi um bom desempenho, e aí manter isso para o resto da temporada, porque a gente precisa evoluir mais ainda. Ranieri, você já viram no vestiário o lance do pênalti, o que o Andreas faz antes em relação à marca do pênalti? Para vocês foi uma situação natural ou pegou para vocês acharam que foi uma situação que é um antijogo que ele fez? Cara, se fosse pênalti pro Palmeiras, daquele pênalti que o Veiga bateu e errou, por exemplo, a gente tivesse feito aquilo ali. Porra, perdeu porque a gente fez também, então
cabe muito mais uma punição do juiz ou um momento em que ele tá fazendo aquilo ali, a gente não deixar, do que realmente vir aqui dizer que aquilo ali é antijogo, porque se a gente faz e dá certo também, a gente ia sair como esperto. Então, eu não acredito muito nisso aí de eu vir aqui chorar, dizer que, não, que, é antijogo, é desleal. Cara, faz parte do jogo, faz parte do jogo. Mas foi vacilo de vocês, então, de não ter Lógico, com certeza. A gente não pode deixar dentro de casa o cara fazer aquilo ali. O juiz também tem que estar atento, o bandeirinha, não sei, tem que estar vendo, porque ele não bateu o pé, ele ficou lá, então, não sei. Não adianta vir aqui agora, a gente errou em deixar ele ter feito aquilo, o juiz também poderia ter punido, então faz parte. Daniele, falando um pouco da arbitragem, eles de fato picotaram muito o jogo. Isso atrapalha a efetividade e a criação de vocês? Como você enxerga isso? Claro, claro. Um time que, pela proposta que a gente tinha de posse, de ter dinâmicas ali de saída de jogo, e toda vez que a gente saía para contra-ataque era uma falta e eles paravam o jogo. Cara, acho que o futebol se ganha de toda maneira. Ano passado também a gente ganhou deles jogando em bola parada, fazendo um jogo desse jeito que eles fizeram hoje. Então, o futebol se ganha de todo jeito e hoje a gente jogou muito bem, sufocou o adversário, não saiu vencedor. Então, corrigir os pontos que a gente errou para poder vencer isso. Fanelli, você acabou de falar de erro, né? Quais lições o Corinthians tira dessa partida? Afinal de contas, o derby, quando ganha, você tira lições, quando perde também. Claro, acho que a gente caprichar um pouco mais ali no último terço, tentar fazer um jogo, uma dinâmica um pouco mais rápida. Eles estavam parando o jogo realmente, fazendo muita falta, a gente tem que acelerar um pouco mais nosso espaço, talvez soltar a bola um pouco mais rápido, enfim. São coisas que a gente tem que ver, mas agora é difícil também. O jogo está muito frio na minha mente ainda, a imagem que eu tenho é de dentro de campo, então eu preciso ver também o que aconteceu visto de cima, quais opções que a gente tinha, então acho que é coisa que a gente vai avaliar um pouco mais durante a semana e saber o que a gente Fanelli, essa semana o Martins retornou da Venezuela. Eu queria saber como que o grupo recebeu ele, como que foi a conversa do elenco com o Martins. Não, ele já tinha se explicado pro Dorival, a gente conversou com ele, né? Ele se explicou pra gente também, pediu desculpa, tudo. É uma questão muito mais diretoria-jogador do que jogador-jogador. A gente é um cara que nos ajudou muito ano passado e a gente não pode simplesmente excluir o jogador. É um cara que pode, sim, ajudar a gente esse ano também. Então, eu espero que a situação dele se resolva, que ele possa voltar a atuar com a gente, que a gente possa contar com a ajuda dele também. Ranieri, depois do pênalti perdido, você acha que o time ficou abalado psicologicamente e aí no segundo tempo não conseguiu pressionar tanto quanto o primeiro? Não, acho que foi o contrário. Acho que depois do pênalti perdido a gente melhorou. A gente conseguia pressionar o adversário também, a gente conseguia sair da pressão deles. E o jogo continuou na mesma tônica de antes do pênalti. A gente conseguiu impor o nosso ritmo, sufocar eles, jogar eles para trás. O pênalti foi um fato que aconteceu, que decisão do jogador, infelizmente errou, mas também já fez várias vezes para nós. Então, acontece, a gente tem que seguir. Eu acho que depois do pênalti a gente conseguiu até, se eu não me engano, evoluir. Mas é o que eu falei, é uma imagem que eu tenho muito fria na mente ainda, preciso ver. Mas, na minha opinião, a gente conseguiu controlar o jogo. Ranieri, o Corinthians foi bem no primeiro tempo, no segundo acabou tendo uma caída, e isso tem sido recorrente em algumas partidas. O que fazer para já no mata-mata, depois da classificação, isso não se tornar tão recorrente novamente para que o clube consiga ser efetivo? Eu discordo. Acho que é um derby. Do outro lado, tem jogadores que sabem suas seleções também, jogadores de muito alto nível, jogadores com currículo de Europa, e o jogo tem essas facetas. Às vezes você vai ter 10 minutos de pressão do adversário, às vezes você vai ter 5 minutos pressionando muito o adversário. Não acho que a gente caiu no segundo tempo, não. Eu acho que a gente conseguiu manter o ritmo, sim. Tomamos jogou no final, assim, o time dele jogou do meio campo para baixo, do meio campo para trás, o segundo tempo inteiro, então não tem como dizer que a gente caiu ou perdeu o desempenho. O Corinthians, mesmo tendo conseguido impor a sua vantagem durante o primeiro tempo, conseguiu criar bem. Só que você acha que por conta de vir recentemente de um título, estar com essa tranquilidade na cabeça, por mais que seja um derby, seja importante ganhar, fez com que talvez no final acabasse pesando mais para o outro time do que para vocês? Não acho. Acho que se a gente chegasse aqui e fizesse um jogo que a gente fez contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, aí vocês poderiam falar que que ganhou o título, os caras... Aquela velha frase que vocês gostam, né? Que os caras escolhem o jogo, aí sim vocês poderiam falar, mas não acho não. Discordo. Eu acho que a gente conseguiu sim, depois de um título, manter o desempenho, pegamos o Capivariano, fizemos o que tinha que fazer, pegamos o Palmeiras, fizemos o que tinha que fazer, infelizmente não fizemos o gol, mas
acontece, eu não acho que o título mascara nada disso. Obrigado, obrigado. Boa noite. Estão aprendendo, mano. É, Vamos lá. pode Vai. Matheusinho, por mais que o Corinthians tenha saído derrotado, o Dorival já mostrou até satisfeito com o desempenho do time, até o Ranieri também. Esse foi a conversa lá no vestiário hoje? O time sai satisfeito pelo desempenho apresentado aqui na Neoquímica? Sim, acho que a gente mostrou a nossa qualidade, mostramos o nosso nível de futebol. Vamos ver, anos atrás o adversário conseguia ter mais posse de bola, mesmo a gente conseguindo a vitória, eles tinham mais posse de bola, e hoje nós mostramos ao contrário, onde que a gente teve a maior posse de bola, eles chegaram uma vez, infelizmente. Mas, cara, acho que a gente está no caminho certo, estamos evoluindo nessa questão de ter a posse de bola, de controlar o jogo. E são detalhes que a gente vai melhorar, que a gente vai parar para ver lances, para que daqui para frente a gente não erre mais, a gente consiga propor o nosso jogo e ser o Corinthians protagonista. Matheusinho, o Corinthians foi superior ao Palmeiras em muitos aspectos. Dá para se falar que foi um resultado injusto? Futebol tem dessas, né? O ano passado a gente ganhou algumas partidas, talvez sendo não o melhor dentro de campo, mas vencemos, e o mais importante do futebol é os 3 pontos, né? Então a gente tem que rever o que a gente deixou de fazer nessa partida. Mesmo eu sabendo que a gente fez um ótimo jogo, onde que a gente neutralizou a equipe deles, brigamos bastante, mas infelizmente a gente não conseguiu o que era o mais importante, que era a vitória. Então, assim, sai com esse gostinho amargo, esse jogo que a gente poderia ter ganho já no primeiro tempo, mas faz parte. Daqui para frente a gente vai botar esse jogo como uma prova que a gente está bem, só que a gente não pode errar. Mateuzinho, para você, a arbitragem foi um dos principais fatores para que o Corinthians não saísse vitorioso hoje? Eu não gosto de ficar falando deles, até porque eu sou bem percebido dentro de campo. Hoje o árbitro veio falar comigo umas 4 vezes, falou que ia me amarelar, mesmo não fazendo nada, falando nada. Enfim, vou evitar de falar para não daqui para frente eu não ser penalizado por bobeira. Mateuzinho, justamente o Ranieri bateu muito na tecla de melhorar a finalização. Você concorda com o Ranieri que o Corinthians precisa melhorar esse aspecto de finalizar, principalmente para matar o jogo já nas primeiras oportunidades? Cara, eu acho que também a gente pode colocar isso como uma meta de melhora. Temos muitas coisas para evoluir, para melhorar, mas para a gente sair com a vitória, a gente precisa de gol, né? Então, assim, temos que melhorar, sim, ali no último terço, onde que a gente pode, em várias partidas, sair com 2, 3, 4 gols, mas acaba, às vezes, ganhando de 1. Então, assim, dá pra gente melhorar, mas tem outros lugares também no campo que a gente tem que evoluir, que é um time, é um todo. Então, assim, se o conjunto estiver bem, com certeza, lá na frente eles vão estar mais soltos e vão poder fazer mais gols. Mateuzinho, antes do gol do Palmeiras, teve um lance em que você acaba perdendo a bola ali pro Luigi, gera um contra-ataque, né? Você consegue se recuperar. O que passou na sua cabeça naquele momento? E se me permite, você errou por conta de uma exposição maior do Corinthians tentando buscar o resultado? Não, foi total meu, onde que eu estava com uma confiança. E ali eu achei que era a melhor coisa a se fazer, que era tentar um drible. Acabei perdendo, mas eu fiz o meu papel, que era de defensor, que era voltar, dar o máximo possível de gás para chegar. Foi o que aconteceu. Espero que não aconteça isso novamente, que dá um aperto no coração, que isso é louco. Mas consegui recuperar bem. Mas é isso, cara. Não teve nada de querer ganhar o jogo de qualquer jeito, apenas foi o individual meu que eu assumo. Mateuzinho, que tipo de lições o Corinthians consegue tirar uma derrota como essa no derby? Antes até muita festa, torcida, tudo mais, aquele clima, né? O torcedor corintiano não sabe fazer, mas ficou um clima frustrante, né? Qual lição que dá para tirar? Cara, eu acho que a maior lição vem do que eu acabei falando no vestiário. Grande, sem feito de detalhes. E se acaso a gente tivesse matado o jogo no primeiro tempo, talvez eles não teriam nenhuma oportunidade de gol e a gente sairia com a vitória. Então é isso, né?
quem menos errar saca a vitória. Então acho que essa é a maior lição que a gente tem que levar daqui para frente, mas não só nos jogos grandes, mas também nos jogos pequenos, quer dizer, que são tudo detalhes. Quem menos errar vai sacar a vitória. Mateuzinho, duas situações em relação ao jogo. Primeiro, o pênalti que o Memphis perdeu, a situação em relação ao Andreas. Vocês já viram deixar, conversado com o Memphis. Eu até vou fazer a pergunta que eu fiz para o Ranieri. Vocês veem isso como natural ou algo como um antijogo? Em relação à confusão após o gol, como que você viu com respeito àquela questão? O Flaco falou ali da zona mista que assim, foi uma coisa que ele não pensou, foi um desabafo, assim, não foi uma coisa que ele foi alimentando, mas foi um desabafo. Por que você analisasse esses dois momentos, por favor? Cara, sobre o pênalti, eu falei ali que faz parte do futebol. Eu já vi jogadores do meu time fazer, eu já fiz. E quem tem que estar ligado é a autoridade da partida, para que isso não aconteça, isso faz parte, cara. A gente quer defender o nosso. E, infelizmente, a gente acabou não prestando atenção no Andrés fazendo aquele pênalti. E com certeza prejudicou o Memphis na hora da partida. E, cara, sobre a comemoração, acho que o ano passado eles reclamaram bastante, teve até uma confusãozinha lá no estádio deles, porque o Yuri fez o gol, comemorou assim, falaram merda, falaram que é uma falta de respeito com o clube deles, falaram um monte de coisa, aí cheguei e falei. Então eles têm que parar de ser hipócritas um pouquinho e lembrar das coisas que eles falam, para não comentar novamente. Matheusinho, o Corinthians ainda não venceu o clássico nessa temporada. Empatou com o São Paulo com gol no último minuto, sofreu o empate com o Santos no último minuto e hoje é derrotado pelo Palmeiras. E também contra o Bragantino, um time de Série A, foi derrotado. E como isso atrapalha ou ajuda o Corinthians a crescer na temporada? Cara, clássico é sempre bom ganhar, só que não atrapalha em nada na minha visão, que é apenas mais um jogo. É jogo de 3 pontos igual. Claro que, para nossa moral, para a moral da torcida, ganhar um clássico é muito melhor. Não queremos perder nenhum clássico daqui para frente. Mas, cara, todos os jogos são importantes. A gente tem que enfrentar todos os jogos da mesma maneira, independente do adversário que seja. Então, assim, não atrapalha a nossa sequência, mas sim dá um gás para a gente querer vencer o restante dos clássicos no ano e o restante dos partidos. Matheusinho, eu queria falar sobre esse resultado, classificaria o Corinthians para a próxima fase do Paulista e agora tem mais um jogo. Como que é essa virada de chave de perder um clássico, a gente sabe que dói, era um clássico que vocês poderiam relaxar um pouquinho mais para frente na última rodada. Como é que é essa virada de chave para vocês voltarem mais fortes e buscar a classificação direta? O jogo daqui está falando, estamos brasileiro, nós sabemos da nossa responsabilidade, como já é classificado. E nós conversamos aí, independente de se não classificar em qual posição seja, né, e chegar na fase final e decidir em casa ou fora, a gente vai vir com a mesma força. Então, assim, é importante a gente estar lá entre os 8. E é isso, cara. Chegar para o Bernardo, dar o nosso melhor e classificar o Corinthians para lá. Matheusinho, no primeiro tempo, principalmente, em alguns momentos, eu cheguei a ver você reclamando com colegas de equipe. A gente sabe, nada vai pro pessoal, fica além das 4 linhas. Mas o que particularmente mais te incomodou no Corinthians hoje? Cara, na situação de jogo, às vezes não faço o que eu achei que poderia ter dado, mas a gente sabe que o futebol é muito dinâmico, a gente vai ter as mesmas decisões com nossos companheiros. Às vezes eu acho que estou um pouco mais livre para receber uma bola do que algum outro. Então, assim, são apenas reclamações para coisa de jogo. Então, assim, não parei para ver nada ainda, está muito recente. Chegou ali de jogo, tá de cabeça quente, não vi nada, fiquei quietinho ainda. Então, depois cheguei em casa, parar para ver 17. Matheusinho, nessa semana ficou concretizada a volta do Angileri, né? Que estava tendo um embrolho aí com o contrato e agora retorna. Então, qual a importância do retorno dele ali pro grupo? Como que você enxerga isso? Cara, todo reforço que chegar para nós vai ser muito bem-vindo, que vai nos ajudar. E mais um retorno que se concretizar, né? Que é um cara que a gente já conhece, que conhece o grupo, já facilita quando chega pro elenco ali para o entrosamento. Então, assim, quem chegar, a gente vai ficar feliz, que vai nos ajudar, porque esse ano vai ser bem desgastante, mas esse ano promete para nós que a gente tá com várias metas boas para chegar em várias competições.
Valeu, Henrique. Obrigado, viu?